E aí, gente, aqui quem fala é o DRTCG e faz tempo que eu não posto alguma coisa aqui no canal do TCG. Mas bem, eu não queria fazer um vídeo de gameplay ou algo muito elaborado. Então hoje, nesse vídeo, eu vou estar mostrando para vocês o deck que eu estou utilizando nesse momento. Que eu diria ser o meu deck atual. Ele está aqui junto na caixinha do Toxtricity, que você já conhece, que é a minha caixinha do meu Pokémon favorito. Só que infelizmente ó, a caixa já está bem gasta, viu? Ou chega a dar uma pena porque eu usei muito isso daqui. Mas bem, qual é o deck que eu estou jogando no momento? Eu atualmente não estou jogando com o deck de Charizard. Eu decidi trocar o deck e agora eu estou utilizando aqui o deck de Hydreigon X, que esse aqui é um deck da coleção nova e que eu tenho muita coisa para falar para vocês sobre ele. Antes de falar sobre aqui o deck, eu queria dizer para vocês que recentemente eu não tenho gravado muita coisa no canal do TCG. Isso acontece muito porque eu não estou me sentindo tão animado assim em jogar. Ultimamente, quando eu vou jogar Pokémon TCG, muitas vezes acabo passando só raiva ou me estresso bastante. Não sei dizer se eu desaprendi a jogar, porque eu jogo esse negócio faz bastante tempo, ou se eu não estou me adaptando a algumas mudanças, mas só foi por conta disso. Eu ainda continuo jogando, mas em off. Aí eu ainda estou tentando finalizar aqui o deck do Hydreigon. Esse aqui é um deck que não está finalizado, mas que eu acho que vale a pena mostrar para vocês a lista que eu estou utilizando, já que jogar com o deck de Hydreigon é muito mais difícil que jogar com o deck de Charizard, e falo isso por experiência própria. Mas bem, o que o Hydreigon faz? Aqui no deck, vocês podem ver, ó, eu utilizo aqui 3 Hydreigon X. O Hydreigon X é essa carta muito bonita e ele é um Pokémon novo da coleção de Fagulhas Impetuosas. Ele é um Pokémon que ele é um estágio 2 X Terra, igualzinho o Charizard. Inclusive ele também é do tipo noturno, igual o Charizard X. A diferença é que ele é um Pokémon muito mais simples. Isso quer dizer que ele não tem uma habilidade super grande que nem o Charizard. Nesse caso ele só tem 2 ataques. O primeiro ataque, que por uma energia noturna e um incolor bate 200 e tira 3 cartas do topo deck do adversário. Eu confesso que é bem divertido você estar milando as cartas do adversário, porque se aquela carta for um item ou uma Ace Spec, é muito difícil ele conseguir retornar para o deck, e esse mil dele ajuda. E o segundo ataque, que esse aqui é o divertido do Hydreigon, seu ataque Obsidiana, que por esse custo absurdo de energia, ele bate 130 no ativo e 130 em 2 Pokémons do banco do adversário. Se o oponente não estiver usando um Manaphy, esse 130 no banco pode ser destruidor para o adversário. Aqui no meu deck, eu utilizo aqui 3 Hydreigons, sendo que um desses é esse Fuart, que é uma carta que eu adoro bastante. Só é uma pena não ter a versão arte especial do Hydreigon, mas aquela carta é linda demais. Aí bem, aqui mostrando a lista para vocês, o deck de Hydreigon, ele é um deck que, como eu tinha dito, ele é bem difícil de se jogar, muito por conta da questão de gestão de energias, já que você não tem uma aceleração roubadiça que nem o deck Charizard. Então se você ligar as energias tem que ser na marra. E ao mesmo tempo ele é um estágio 2 e é do tipo noturno, que eu diria que não é um tipo muito bom para se jogar hoje, porque tem vários counters para Pokémons Terra, estágio 2 e ainda por cima noturno. Ogrepon, Regigigas, tem Regibolt, tem Regidrago. Todos esses bichos conseguem fazer um hit KO no Hydreigon ou no Charizard, mesmo eles tendo um absurdo de vida, para vocês verem o nível que chegou ao jogo. Mas bem, continuando aqui, começando, mostrando aqui a lista. Deixa eu afastar aqui as cartas. Tenho aqui no meu deck 3 Hydreigon X, que é a carta principal do nosso baralho, nosso principal atacante. Estamos sempre querendo atacar com Hydreigon. E aqui temos as suas pré-evoluções, que infelizmente aqui no deck eles estão mais só para evoluir. Talvez o ataque do Deino e dos usuários pode ser útil em você descartar cartas do adversário, mas geralmente é algo que você vai usar quando você não quer. O que isso quer dizer?
Normalmente você não conseguiu fazer um Rotom e não conseguiu finalizar o turno comprando 3 cartas, ou infelizmente vai ter que passar o turno porque não tem que tipo de ação fazer. Então, infelizmente a gente só usa esses ataques quando não tem muito o que se fazer no jogo. Mas aqui nós temos 3 Deinos e uns Zweilous. Eu uso aqui dessa coleção nova porque eu acho as artes dele bem bonito. Passando aqui para os outros Pokémons. Esse aqui eu tenho alguns Pokémons de suporte. Temos aqui o Peixarante X, que esse aqui é uma carta-chave para o deck de Hydreigon. Eu acho difícil ter uma lista que não use Peixarante, já que ele dá mobilidade ao deck, fazendo que seu deck não seja dependente de switch ou pegada superior. Então você consegue trocar o seu Pokémon ativo por um do banco e ainda por cima deixa o seu próprio Hydreigon envenenado. Não à toa que nesse deck eu utilizo aqui a marcador de veneno, mas não é para jogar no oponente, é para jogar nos meus próprios Pokémons. Isso que é engraçado. E ainda por cima o Peixarante, ele pode ser útil no final do jogo, já que seu ataque Chilique bate 60 vezes a quantidade de prêmios que seu oponente pegou. Então se o seu oponente pegou 5 prêmios, o Peixarante está batendo 300 de dano. Então pode ser útil o Peixarante, em algumas situações, não todas. Vamos lá, temos aqui o Pokémon básico. Aqui de resto nós temos aqui 2 Pidgey. Eu uso 2 de arte diferentes. Isso porque esse Pidgey ele tem mais vida e pode aguentar batalhas contra Dragapult. Enquanto esse daqui, em batalhas que eu não vou enfrentar Dragapult, tem um ataque de chamar a família. E pode ser útil em algumas situações. Então eu gosto de manter um de cada. Aqui no deck eu uso 2 Pidgeotos. O Pidgeot você já conhece, uma carta que a gente tem muita consistência usando ele. E eu uso 2 aqui da arte Shine, porque é Shine, cara. É muito mais bonito do que a arte regular. Então eu uso 2. E aqui nós temos os Pokémons de suporte. Tenho aqui Rotom, que é normal em deck de estágio 2. Temos o Luminion V, também normal em deck de estágio 2, por conta de suas habilidades. Tenho aqui um Fezandipede, que infelizmente isso aqui não é o original, é só uma carta pirata. Que aqui eu estou utilizando mais para treinar. O Fezandipede é uma carta muito útil, pois permite a gente ter consistência, mesmo que o oponente derrote um Pokémon da gente. Se ele nocauteia um Hydreigon ou algum Pokémon importante, com o Fezandipede a gente pode comprar 3 cartas. Isso aqui é muito útil. O único problema do Fezandipede é por conta do preço. Infelizmente essa carta tá cara pra caramba, gente. Sem brincadeira, cada Fezandipede tá custando R$ 130 pra cima. Então eu vou estar jogando aqui com a Proxy só para ele comprar um Fezandipede quando a carta baixar de preço. Por isso eu tô torcendo muito para que venha algum kit de ferramentas com o reprint do Fezandipede, para ver se essa carta baixa de preço, porque pelo amor de Deus, 130 na carta, que é regular ainda por cima. Poxa, eu já vi Staples muito mais baratos do que isso. Tá, temos aqui o Saluna Lua Sangrenta, que vocês viram no meu unboxing da... Acho que foi o último vídeo que eu postei. Que aqui ele serve como um atacante, um batedor, principalmente para final de jogo, podendo bater 240 sem nenhuma energia. Isso aqui é muito legal. Eita, já não tenho mais lugar para colocar. Vou colocar aqui o Saluna. E por fim, últimos Pokémons que eu uso de suporte é o Manaphy para proteger o banco. O Manaphy realmente não protege tanto assim o banco, considerando que todo mundo está usando colônia anuladora. Só que pelo menos ele consegue dar um alerta vermelho ao adversário, que ele não vai querer atingir o banco da gente sem ter um plano por trás. E é uma carta que recentemente tá baratinha. Acho que não deve estar cara não. E por fim, tenho aqui o Tatsugiri. Antes a minha lista rodava Pokégear 3.0. Só que um item para pegar um apoiador e simplesmente é uma carta que é situacional, não sei se compensa muito. Então decidi colocar o Tatsugiri. Eu ainda estou testando ele na lista. Qualquer coisa, se não estiver funcionando, eu vou tirar ele. Mas é uma carta que é bem interessante para o deck. Bem, aí com isso a gente finaliza os Pokémons que tem nesse baralho. Bem, agora vamos para a parte de apoiador. E confesso a vocês que minha lista de apoiadores não é tão diferente assim de uma lista
normal de Hydreigon. Só duas cartas que eu uso, que a maioria dos decks de Hydreigons não usam. Então vamos estar mostrando aqui a vocês. Primeiramente, eu utilizo duas ordens da chefia. Vejo que nas listas hoje as pessoas estão rodando apenas uma ordem da chefia e dois pegadores de contra-ataque. No meu caso, como eu só tenho um pegador de contra-ataque e o pegador de contra-ataque aumentou muito de preço, eu tô achando muito estranho isso, que ultimamente as cartas staples que tem que ter em todo deck estão aumentando de uma forma assustadora de preço. Eu acho que em Sword Shield não era tão grave assim a questão dos valores, mas agora tá um negócio até que ridículo. Uma carta incomum valer 15 conto ou mais até. Então, na minha lista, por causa disso, eu utilizo aqui duas ordens das chefias e um pegador de contra-ataque. Mas depois eu mostro isso quando chegar nos itens. Então vai, dois ordens de chefia. Tenho aqui na minha lista 3 Quiseras, que é uma carta bem útil e você já conhece o efeito dessa carta. Então nem vou me estender muito nela. Mesma coisa aqui, nós temos o Aven, que é uma carta importantíssima para o deck de Hydreigon. Eu acho muito difícil uma lista de Hydreigon funcionar sem um Aven. Então aqui a lista vai 4, para a gente sempre ter Aven na mão. De restante de apoiador, eu tenho dois apoiadores que não é muito comum nas listas de Hydreigon, que é aqui o backup da Rosiane. Essa aqui é uma carta que é basicamente uma recuperação. A gente pode devolver um Pokémon, uma ferramenta, um estádio e uma energia, ou se não todos esses de uma vez só, para o baralho. E por que eu utilizo essa carta? Simplesmente para conseguir retornar uma carta de energia que tem nesse deck. Apenas para isso. E vocês vão ver quando chegar na energia. Então essa aqui é uma carta que não é muito comum, mas que eu acho interessante ter no deck de Hydreigon. E por fim tenho aqui a carta da Tarsila, que é uma carta que é situacional, mas que eu acho interessante. Tô querendo encontrar algum deck para utilizar essa carta, já que o jogo não é feito à base de staple. Quero testar coisas diferentes. E aqui a Tarsila, para quem conhece, ela tem o efeito de embaralhar nossa mão de volta no deck e comprar 4 cartas. Mas se o oponente tiver 3... Não... É o oponente, eu pensei que era a gente. Mas se seu oponente tiver 3 ou menos cartas de prêmios, resumindo, está na metade do jogo, a gente compra 8 cartas ao invés de 4. Essa aqui é uma carta que é bem situacional e que eu tô usando ela mais por gosto pessoal mesmo. É uma carta que é interessante, mas não é toda hora que a gente vai estar utilizando. Então aqui eu só vou uma. Fora que esse aqui é uma carta full art bem bonita, então eu deixo aqui no deck. Beleza, para as outras cartas, de agora indo para os itens, eu uso 4 Puff de Colega, que já é normal em lista de Pokémon estágio 2. Tenho aqui 3 bolas de ninho, tenho 3 Ultra Bola, que é para dar mais consistência ainda. E aqui tem um Orb Terra, que obviamente por conta do Hydreigon ser um Pokémon Terra, essa carta literalmente foi feita para esse deck. Ou o deck de Charizard, ou decks de Pokémon Terra em geral. Então é uma carta que é muito útil e que não vejo motivo de não usar ela. Vou botar aqui embaixo. Continuando aqui os itens, tenho aqui 4 doces raros. Legal que aqui eu tenho 2 foils de liga com esse foil de galáxia. É muito bonito esse foil. Aqui temos 2 fragmentos sombrio, que é uma carta que serve para ligar uma energia de descarte ao Hydreigon ou algum Pokémon noturno. É bem útil quando a gente está precisando acelerar algum Pokémon, seja o Peixarante ou o Hydreigon. Então, por isso que às vezes eu vejo que o Hydreigon tem bastante potencial. Eu diria que até mais potencial que o Charizard, porque tem muita carta que vai auxiliar ele e que com certeza vai chegar mais cartas para o futuro para o Hydreigon. E essa aqui é a carta de um desses exemplos. Só é uma pena que ela vai rotacionar na próxima rotação, mas ainda assim no meu deck vai 2. Tenho aqui cartas que eu só utilizo uma cópia. Aí vamos lá, tem um Aspirador Perdido, só uso um, que é uma carta situacional. Tem um Pegador de Contra-Ataque, como eu tinha falado, só uso um na minha lista. Tenho aqui Maca Noturna, que recentemente é uma carta que aumentou bastante de preço, de uma forma bem assustadora. No meu deck eu só utilizo uma, então não tem necessidade de ter mais de uma.
Aqui temos Loja da Cidade, que é o estádio. E eu acho engraçado que depois que a trilha para o cume foi rotacionada, estádios têm se tornado uma coisa que não é tão importante assim para o jogo. Antes a pessoa tinha que andar com 4 estádios no deck, justamente para quebrar a trilha para o cume, porque trilha para o cume quebrava muito seu jogo. E eu vejo que tá legal, a pessoa não precisa ter uma dependência tão grande de estádio. Mas eu utilizo mais um para não ter que ficar à mercê do estádio do oponente. Então vai uma Loja da Cidade. Tenho aqui ferramentas agora. Tenho um contra-ataque de alcance, carta da nova coleção. Nós temos Pedra Selada Florestal, que você já conhece do deck Charizard. E nós temos um Molde Vinculante, que é uma carta que combina muito bem com o Peixarante, já que se o Pokémon da gente estiver envenenado, ele causa 40 de dano a mais ao oponente. Então o ataque do Hydreigon, se antes causaria 200, vai estar causando 240, o que é suficiente para nocautear um Raging Bolt. Isso se ele não estiver utilizando ferramentas, mas pelo menos causa um dano muito bom. E bem, essa aqui é a lista de apoiadores, itens e ferramentas que eu utilizo no meu deck. É uma lista fora do comum, tanto que eu digo que meu deck não está 100% pronto. Se você for comparar com outras listas, vai perceber que faltam algumas coisas. E bem, para finalizar, nós temos aqui as energias. E meu deck não usa muita energia não. Ele só utiliza aqui apenas 6 energias noturnas, que é para a gente poder utilizar os Dark Pets e outras cartas de suporte energia. Mas eu acredito que a carta que é essencial para o deck do Hydreigon é a energia Anel Superior. E olha que surpresa, é uma carta que misteriosamente aumentou de preço de forma assustadora. Antes custando de R$ 15, indo para 40 acima disso. Nós temos aqui a Energia Anel Superior, que é uma carta que é obrigatória no deck de Hydreigon. Eu não vejo nenhuma lista jogar que não tenha essa energia. Isso porque o ataque Obsidian do Hydreigon tem um custo ridículo, que é de uma energia psíquica, uma sombria, uma metálica e uma incolor, totalizando 4 energias, sendo que 3 é de tipo diferentes e ainda vai ter um incolor para poder dar problemas. Então, qual é a solução para lidar com esse custo ridículo? A energia anel superior. O que essa energia faz? Essa energia fornece apenas uma energia incolor, mas se por acaso ela estiver ligada em um Pokémon estágio 2, que é o caso do Hydreigon e do Pidgeot, ela, em vez de fornecer uma energia incolor, vai fornecer 2 energias de todos os tipos, mais 2 por vez. O que isso quer dizer? Que a gente consegue pagar o custo tanto da energia psíquica, da energia metálica e, se quiser, até a energia sombria. Então essa aqui é uma carta que é muito útil para o deck do Hydreigon e que eu acho difícil um deck de Hydreigon jogar sem essa carta. Parece que as cartas foram feitas um para o outro. Bem, essa aqui foi minha lista do deck de Hydreigon. O deck de Hydreigon, ele é um deck que, por enquanto, não criaram uma lista definitiva para ele. É um Pokémon que ainda está sendo testado, mas eu tenho certeza que daqui para o futuro vão desenvolver uma lista muito boa com ele, já que é um Pokémon que tem bastante potencial, considerando o formato onde o Manaphy e um monte de carta de espada e escudo vai cair, e seu ataque Obsidian vai ser destruidor para o oponente. Quando as pessoas descobrirem um deck que funcione com o Hydreigon, não vai ter nenhuma carta que vai conseguir parar ele. Com exceção do Ogrepon. O Ogrepon meio que é counter de Charizard e de Hydreigon também. Mas isso aí a gente deixa fora. Mas isso não muda o fato que Hydreigon é uma carta que tem bastante potencial. E eu considero que tem até mais potencial que Charizard. Confesso que eu tava bem enjoado de jogar com deck de Charizard. Eu sei que o deck de Charizard é muito forte, que ele é um Pokémon meta, que faz top 8. Mas é aquela história. A pessoa tem um deck que é tão forte, que tira até a graça de jogar. Eu sei que tem outros decks que são mais fortes que Charizard, tipo Raging Dragon e Raging Bolt, são muito mais fortes que o Charizard. Mas ainda assim, só jogar com o mesmo deck, eu acho que é um negócio que não é muito legal. Porque a pessoa deixa de ver outras estratégias
e até vai estar se recusando a jogar com outros pokémons. Hydreigon é um Pokémon que eu gosto bastante, é um Pokémon que eu sempre treinei nos jogos, e eu tô feliz dele ter algum deck próprio aqui para eu jogar. Mas bem, mostrando aqui a lista, as outras coisas que tem aqui na caixinha, não são nada demais não. Aqui tem o marcador de veneno que eu tinha mostrado para vocês antes. Tem o marcador V-Astro, que eu tava mostrando para vocês, para poder utilizar a pedra. E é interessante que sempre que eu vou para algum lugar com uma deck Hydreigon, eu levo como se fosse um side deck. Porque eu diria que não foi fácil montar essa lista de Hydreigon. Foi muito difícil, porque o deck ele ainda não tem uma lista própria. E portanto eu fui testando várias coisas. Uma das coisas que eu fui testando foi com Dusknoir. O Dusknoir entra em vários decks e eu tentei colocar com um deck de Hydreigon. Só que quando eu coloquei, o deck ele tinha muita força, mas ao mesmo tempo tinha pouca consistência. Considerando que você tinha que fazer 3 pokémons estágio 2 e ainda ligar energia no Hydreigon para conseguir fazer o deck funcionar. Então meio que você perdia muito tempo para fazer isso. Mas o Dusknoir realmente ajudava, principalmente para se livrar no Manaf do oponente. Outras coisas que eu tenho aqui são alguns Denios. Também fui testar usando Uzi e Plinium. A Uzi, se o oponente tiver com 2 cartas de prêmio e a gente nocautear o Pokémon dele usando o Pokémon Terra, que é o caso do Hydreigon, a gente compra uma carta de prêmio a mais. Mas essa aqui era uma carta tão situacional quanto a Tacília. Então preferi tirar ela porque eu quase não usava nunca isso aí. Outra coisa que eu também utilizava era o Plínio. O Plínio é uma carta que era bem útil quando utilizava o deck de Hydreigon com as energias aqui, metálica e psíquica. Mas ainda assim a gente tinha aceleração de energia com Hydreigon, mas ao mesmo tempo a gente dificilmente tinha consistência para evoluir ele. Então você escolhia ou ligava energia no Hydreigon ou tentava conseguir consistência para evoluir ele. Os dois ao mesmo tempo era meio difícil de lidar, então eu optei por usar uma lista só de energia noturna para o Hydreigon. Outras cartas que eu fui testando aqui foi o Moth. Tentei criar uma lista full atacante com o deck de Hydreigon, que utilizava bastante Mosh e bastante Pecharente para envenenar ele. Só que isso aqui meio que acabava tirando a vida do Hydreigon e ele era nocauteado pelo próprio veneno. Também utilizei aqui o Professor Turo, que eu estou desenvolvendo uma lista nova para ver se incluo essa carta aí também, pode ser interessante. Tentei ver uma lista com Mimikyu, acredite ou não, eu pensei que fosse combinar, já que ele usa energia psíquica e numa lista Rainbow você tem aceleração. Mas o Mimikyu só atrasava mais o jogo do Hydreigon, infelizmente. E outras cartas que é complemento. Eu acho engraçado que demorou muito tempo até conseguir desenvolver essa versão da lista. E ainda por cima eu não considero isso aqui como uma lista completa, já que ainda falta muita coisa. Na minha opinião, falta ainda aquela Clefa, que ela compra até 7 cartas. Falta um Fezandipity original. Fora algumas outras cartas de consistência. Talvez na próxima coleção chegue até mais cartas para colocar no deck de Hydreigon. Mas até lá eu vejo o que for. Bem, essa daqui é a minha lista do Hydreigon. E comenta aí nos comentários o que vocês acharam dela. Eu só me sinto mal de não poder trazer uma gameplay com ele. Mas é porque infelizmente eu não tô com tanta paciência assim para jogar o jogo mesmo. Por enquanto eu vou estar me preparando para quando for jogar mesmo e com a lista forte de Hydreigon. Bem, esse aqui foi o vídeo, deu mais tempo do que eu esperava, então vou finalizar aqui. Sou o DRTCG e a gente se vê no próximo vídeo. Tchau, gente!